Olá, professor Ricardo. Sou o aluno Pedro Barizon. Vou estar falando um pouco aqui do projeto. A gente separou aqui algumas partes para cada um falar. Eu vou falar um pouquinho sobre a classe pessoa, que é uma classe aberta, né? E ela representa uma pessoa genérica no sistema. Então ela contém atributos como CPF, sexo, nome, e ela tem um construtor para inicializar os atributos. Ela usa notações mapped superclass, né, que é ela vai indicar se o mapeamento do banco, ela vai indicar que ela vai ser mapeada pelo banco, né, banco de dados, mas que ela não deve ser considerada uma entidade. E as anotações também tem a not null e a size para validar os campos. Aí tem a classe cliente. A classe cliente ela vai herdar os atributos e métodos, e ela tem atributos específicos como lista de pedidos e salário. Ela vai usar anotações como entity, para indicar que é uma entidade mapeada pelo banco, e ela vai utilizar também one-to-many, para indicar o relacionamento de um cliente com vários pedidos. Ela vai usar not null também, min e coluna. E ela tem o null label, que ela indica que não pode ser nulo. E isso é para validação, né? E a configuração das colunas no banco. Tem também a classe cozinheiro. Ela vai herdar os atributos e os métodos. Ela vai entender que a classe cliente, né? Ela vai herdar os atributos dela e os métodos. E ela tem também atributos adicionais como número de funcionários, senha, e ela usa a notação entity também para indicar que é uma entidade mapeada pelo banco também. Depois tem a classe pedido. Ela vai representar um pedido realizado pelo cliente, e ela tem um relacionamento many to one, com a classe cliente, e um relacionamento one to many com a classe item pedido. Ela vai usar entity também, e ela representa um item em um pedido. Então ela vai ter informações com, por exemplo, o nome do pedido, quantidade, essas coisas. E ela tem um relacionamento many to one com a classe do pedido. Ela vai usar entity também, e basicamente é isso. Aí o Davi e o Osório vai falar um pouco sobre outras coisas do trabalho. Tudo bem, professor Ricardo? Aqui quem fala é Matheus Osório e eu vou falar sobre os services do nosso trabalho. Nós vamos ter 4 services, que vão ser eles: cliente service, cozinheiro service, pedido service e pessoa service. E eu vou falar sobre cada um, começando com o cliente service. Esse serviço vai lidar com as operações relacionadas aos clientes, e ele utiliza injeção de dependência para acessar os repositórios necessários. Então eu vou falar sobre os métodos que ele possui. Ele possui métodos para listar todos os clientes, criar um novo cliente, atualizar um cliente existente, excluir um cliente, contar a quantidade total de clientes, encontrar clientes com um salário maior que 5.000, encontrar um cliente por ID, encontrar clientes com salário maior que um valor específico, buscar clientes por nome, fazer um novo pedido para um cliente e listar todos os pedidos de um cliente específico. E cada método realiza a operação correspondente no repositório apropriado. Agora o cozinheiro service. Esse serviço vai lidar com as operações relacionadas aos cozinheiros, e ele também utiliza a injeção de dependência para acessar os repositórios necessários. Os métodos dele, ele vai ter métodos para listar todos os cozinheiros, criar um novo cozinheiro,
atualizar um cozinheiro existente, excluir um cozinheiro, buscar um cozinheiro por ID e visualizar todos os pedidos, mesmo não sendo uma operação diretamente relacionada aos cozinheiros. Agora, o pedido service. Esse serviço vai lidar com as operações relacionadas aos pedidos. Ele injeta o repositório de pedidos. Ele vai oferecer métodos para fazer um novo pedido e listar todos os pedidos, bem como listar pedidos por status específico. E por último, o Pessoa Service, que vai ser uma interface genérica que define operações comuns para lidar com objetos que são subclasses de pessoas, como por exemplo o cliente e o cozinheiro. Ele vai definir métodos para listar todos os objetos, criar um novo objeto, atualizar um objeto existente e excluir um objeto, assim como também buscar um objeto por ID. Espero que tenha ficado claro o service, as 4 services do nosso trabalho, e qualquer dúvida que o senhor tiver, pode me perguntar. Ou perguntar para qualquer um dos integrantes do grupo. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre os controladores. A gente tem 2 controladores, que é o cliente controller e o cozinheiro controller. O cliente controller, ele é um controller que ele lida com as requisições dos clientes, né? Ele utiliza a injeção de dependência para acessar o serviço client service. Ele define os endpoints para listar todos os clientes, criar um novo cliente, atualizar um cliente que já existe, excluir um cliente. Ele também utiliza para pegar a quantidade total dos clientes, né? Encontrar os clientes que têm um salário maior que 5.000, fazer um novo pedido para um cliente, encontrar um cliente por nome e encontrar o cliente com um salário menor que tal valor. Cada método ele mapeia uma operação HTTP específica para uma operação correspondente no serviço client service. Bom, a gente tem também o cozinheiro controller, que é um controlador que lida com as requisições dos cozinheiros. Então, ele utiliza a injeção de dependência para acessar o serviço cozinheiro service e o repositório de pedidos. Ele define endpoints para listar todos os cozinheiros, criar um novo cozinheiro, atualizar um cozinheiro existente, excluir um cozinheiro e visualizar todos os pedidos que os clientes fizeram. Cada método ele mapeia uma operação HTTP específica para uma operação correspondente no serviço cozinheiro service ou no repositório de pedidos. E aí eu vou falar um pouquinho também sobre os repositories, né? A gente tem 3 repositórios, que é o cliente repository, o cozinheiro repository e o pedido repository. O cozinheiro repository, ele estende o GPA repository e é responsável por operações de persistência relacionadas à entidade cozinheiro. Ele herda os métodos fornecidos pelo JPA repository e ele não tem métodos personalizados, porque a gente não colocou. Aí a gente tem o pedido repository, que ele estende o JPA repository e ele tem 2 métodos personalizados, que é o find by cliente para encontrar os pedidos por cliente e o find by status que serve para encontrar pedidos por status, né? Aí sobre o cliente repository, ele estende o JPA repository e ele é responsável pelas operações de persistência do cliente, né? Eles só possuem um método personalizado que é o find by nome, serve para encontrar os clientes pelo nome.